o nome de um dos maiores ferreiros da história do Japão passou a ser evitado por homens que governavam o império. Durante séculos, uma única assinatura gravada no aço foi suficiente para despertar medo entre samurais, nobres e colecionadores. Muitos acreditavam que as espadas de Muramasa carregavam uma maldição capaz de provocar assassinatos, suicídios e uma sequência interminável de tragédias. Outros insistiam que tudo não passava de superstição. O mais curioso é que essa fama não nasceu de uma única história, mas da repetição de acontecimentos que pareciam desafiar qualquer explicação lógica. Se você gosta de investigações históricas baseadas em documentos e evidências, deixe o seu gostei para acompanhar os próximos casos. Agora, para descobrir como um respeitado artesão acabou transformado em uma lenda sombria, precisamos voltar ao Japão do final do século XV. Na cidade de Kuana, na antiga província de Ise, surgiu uma oficina que rapidamente conquistou respeito entre os guerreiros do Japão. Fundada por Sengo Muramasa, sua escola produzia espadas conhecidas pelo excelente equilíbrio, pela resistência e por um fio extremamente eficiente em combate. Em um período marcado por guerras constantes, essas qualidades faziam enorme diferença no campo de batalha. Não demorou para que inúmeras lâminas dessa tradição fossem adquiridas por samurais da região central do país. Com o passar do tempo, surgiram rumores de que aquelas armas eram diferentes das demais. Alguns diziam que possuíam um corte quase sobrenatural. Outros afirmavam que despertavam uma estranha sede de violência em seus proprietários. Mas quando especialistas responsáveis pela avaliação oficial de espadas analisaram exemplares preservados, encontraram apenas um trabalho de metalurgia excepcional. Se não havia nada de inexplicável no aço, por que a fama da maldição continuava crescendo? A investigação muda completamente quando deixa a oficina dos ferreiros e acompanha a trajetória de uma família destinada a controlar o Japão. Antes mesmo da criação do shogunato, o clã Tokugawa já havia acumulado uma sequência de acontecimentos trágicos. Em 1549, Matsudaira Hirotada, pai do futuro shogun Tokugawa Ieyasu, foi assassinado por um de seus próprios servos. Fontes produzidas posteriormente afirmam que a arma utilizada naquele crime pertencia à tradição Muramasa. 30 anos depois, em 1579, o filho de Ieyasu, Tokugawa Nobuyasu, recebeu ordens para cometer seppuku. Mais uma vez, relatos posteriores voltaram a associar uma espada da mesma escola ao episódio. Isoladamente, esses acontecimentos poderiam parecer simples coincidências, mas a repetição do mesmo nome começou a chamar a atenção dos cronistas. O padrão tornou-se ainda mais intrigante alguns anos depois. Em 1584, o próprio Tokugawa Ieyasu sofreu um ferimento na mão durante a inspeção de uma espada atribuída à escola Muramasa. Décadas mais tarde, outro integrante da família voltaria a aparecer nessa sequência de histórias. Tokugawa Tadanaga, neto de Ieyasu, morreu em um suicídio que também foi relacionado por crônicas posteriores a uma dessas lâminas. Para muitos, já não parecia possível acreditar em mera coincidência. Sempre que uma tragédia atingia a família mais poderosa do Japão, o nome Muramasa surgia novamente. Mas existe uma pergunta que raramente aparece quando essa história é contada. Se essas espadas realmente inspiravam tanto medo, por que elas continuaram circulando entre os próprios samurais? A resposta aparece em alguns dos objetos históricos mais impressionantes preservados até hoje. Especialistas encontraram exemplares em que a assinatura do ferreiro, gravada na espiga escondida sob o cabo da espada, havia sido raspada deliberadamente. Imagine desmontar uma arma valiosa apenas para apagar o nome de seu criador. Alguns proprietários aparentemente acreditavam que esconder aquela assinatura poderia evitar problemas políticos, suspeitas ou até mesmo afastar um azar que julgavam acompanhar essas lâminas. Esse detalhe pode ser observado em espadas preservadas, mas existe outro fato igualmente importante. Apesar desse comportamento, não há registro de um decreto oficial preservado que comprove uma proibição geral das espadas Muramasa pelo shogunato. E é justamente essa ausência que torna o caso ainda mais intrigante.
Se o governo nunca proibiu formalmente essas armas, quem transformou o nome de Muramasa em uma das maiores lendas da história do Japão? Responder a essa pergunta exige abandonar por um momento os campos de batalha e observar o Japão que surgiu depois deles. Quando o shogunato Tokugawa consolidou seu domínio no início do século XVII, o país entrou em um longo período de estabilidade. Sem grandes guerras para ocupar a atenção da população, histórias sobre o passado passaram a conquistar espaço nos centros urbanos. Foi nesse ambiente que antigos episódios envolvendo a família governante começaram a ganhar novas interpretações. Dramaturgos do teatro kabuki e escritores de romances populares perceberam que aquelas coincidências possuíam todos os ingredientes de uma grande narrativa. Uma poderosa dinastia, mortes sucessivas, espadas famosas e um ferreiro cercado por mistério. Pouco a pouco, as tragédias deixaram de ser apresentadas como acontecimentos históricos isolados e passaram a ser tratadas como provas de que existia uma força invisível acompanhando as lâminas de Muramasa. Mas será que essa explicação resistiria quando comparada aos fatos conhecidos sobre a própria produção dessas espadas? Existe um detalhe que muda completamente essa perspectiva. Durante o período Sengoku, a oficina de Muramasa funcionava em uma região estratégica, próxima aos territórios dominados pelos Tokugawa. Suas lâminas eram reconhecidas pela excelente qualidade e estavam disponíveis em grande quantidade para os guerreiros locais. Isso significa que milhares de samurais ligados a essa família utilizaram espadas da mesma tradição artesanal durante décadas. Quando praticamente um exército inteiro empunha armas produzidas pela mesma escola, a probabilidade de elas aparecerem em assassinatos, acidentes, batalhas e tragédias familiares torna-se naturalmente muito elevada. O padrão, que mais tarde seria interpretado como sobrenatural, pode ser explicado, em grande parte, pela enorme presença dessas espadas exatamente entre as pessoas que protagonizaram alguns dos acontecimentos mais importantes da história japonesa. A coincidência continuava impressionante, mas já não precisava de uma maldição para existir. Outro elemento importante também permaneceu escondido durante muito tempo. Durante séculos, a cultura popular tratou Muramasa como um único artesão, quase uma figura lendária trabalhando sozinho em sua forja. Entretanto, estudos realizados em exemplares preservados revelam diferenças nas técnicas de fabricação e nas assinaturas gravadas nas lâminas. Essas análises sustentam a hipótese de que várias gerações de ferreiros utilizaram o mesmo nome ao longo do tempo, formando aquilo que hoje é conhecido como Escola Muramasa. Em vez da produção limitada de um único homem, existia uma tradição artesanal inteira fabricando espadas durante décadas. Esse detalhe ajuda a explicar por que tantas lâminas sobreviveram e por que o nome Muramasa apareceu repetidamente em diferentes momentos da história. O mito reduziu uma escola inteira a um único personagem, tornando a narrativa muito mais simples e muito mais dramática. Enquanto as lendas se espalhavam entre a população, especialistas seguiam um caminho completamente diferente. A família Honami, responsável pela avaliação e catalogação de espadas japonesas, continuou registrando essas lâminas como obras de altíssimo nível técnico. Seus estudos jamais atribuíram poderes sobrenaturais às espadas Muramasa. O interesse estava na qualidade da forja, na conservação das peças e na habilidade dos artesãos que as produziram. Graças a esse trabalho, inúmeros exemplares atravessaram os séculos e hoje permitem comparar a tradição popular com as evidências materiais preservadas. A arqueologia, a análise das lâminas e os registros históricos apontam para a mesma direção. O que realmente sobreviveu não foi uma maldição documentada, mas uma história que cresceu à medida que cada geração acrescentava novos elementos ao relato anterior. Ao reunir todas essas evidências, a fronteira entre história e lenda torna-se muito mais clara. É fato que a escola Muramasa existiu e produziu algumas das espadas mais respeitadas do Japão feudal. Também é fato que várias tragédias da família Tokugawa foram posteriormente associadas a essas lâminas.
O que permanece sem comprovação é a ideia de que elas possuíam qualquer poder sobrenatural ou que o governo tenha imposto uma proibição geral oficialmente documentada. A fama das espadas nasceu do encontro entre acontecimentos reais, coincidências marcantes e séculos de dramatização cultural. Talvez Muramasa nunca tenha imaginado que seu maior legado não seria apenas o aço que moldava com as próprias mãos, mas uma narrativa capaz de sobreviver por mais de 500 anos. Hoje, cada lâmina preservada continua despertando a mesma pergunta que intrigou gerações de japoneses: onde termina a história e onde começa a lenda? E se você gosta de investigações como esta, se inscreva no canal. E no próximo episódio, vamos viajar para outro enigma que continua dividindo especialistas até hoje: os misteriosos segredos de Oak Island.